Padre Pio carregava consigo, escondida debaixo do hábito, uma medalha que ele considerava mais poderosa que qualquer outra, uma medalha que ele nunca tirava, nem para dormir, nem para o banho, nem durante as cirurgias que fez. E quando perguntavam por que aquela medalha era tão especial, ele respondia com os olhos marejados: porque o que espera aqueles que usam a medalha de São Bento é algo que a maioria dos católicos nem imagina que existe. E hoje você vai descobrir exatamente o que Padre Pio quis dizer com essas palavras misteriosas. Se você tem uma medalha de São Bento guardada na gaveta, se você usa ela sem saber realmente o poder que ela carrega, se você nunca ouviu falar dela, mas sente que precisa urgentemente de proteção espiritual, este é o vídeo mais importante que você vai assistir este ano. Porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas informação religiosa. É revelação de poder espiritual que pode literalmente salvar sua vida, sua família, sua alma. Pare tudo agora mesmo. Desligue a televisão, silencie o celular, tranque a porta se for preciso. Porque demônios não querem que você descubra o que vou revelar. Eles tentarão te distrair, tentarão fazer você sair daqui antes do final, tentarão impedir que você receba esta revelação poderosa. Mas se você resistir, se você ficar até o fim, você sairá daqui blindado espiritualmente de uma forma que nunca esteve antes. A medalha de São Bento não é um amuleto de sorte, não é superstição, não é apenas uma joia bonita para enfeitar. É uma arma espiritual de guerra, é um escudo contra as forças das trevas, é uma blindagem contra bruxarias, contra maldições, contra ataques demoníacos. E Padre Pio sabia disso melhor que ninguém, porque ele próprio era atacado fisicamente por demônios todas as noites, e a medalha de São Bento era uma das armas que ele usava para se defender. Você já se sentiu atacado espiritualmente? Pesadelos terríveis toda noite, sensação de opressão no peito, medo sem motivo, angústia que não passa, problemas que surgem do nada e em sequência, acidentes inexplicáveis, doenças que os médicos não conseguem diagnosticar, dinheiro que some da conta sem explicação, relacionamentos que se destroem de repente. Tudo isso pode ser ataque espiritual. E a medalha de São Bento, quando usada com fé verdadeira e benta corretamente, tem poder para bloquear todos esses ataques. Mas tem algo que a maioria das pessoas não sabe. Algo que Padre Pio revelou apenas para seus confessores mais próximos. Algo tão poderoso que quando você descobrir, vai querer usar a medalha de São Bento para sempre. Padre Pio disse: aqueles que usam a medalha de São Bento com fé recebem 7 proteções especiais nesta vida e 3 garantias para a eternidade. E quando essas 10 bênçãos se manifestam, a pessoa vive uma vida completamente diferente, protegida, abençoada, vitoriosa. 7 proteções para esta vida. 3 garantias para a eternidade. 10 bênçãos no total, que transformam completamente o destino de quem usa a medalha corretamente. E eu vou revelar todas as 10 hoje. Mas você precisa ficar até o final, porque a 10ª bênção é a mais poderosa de todas. É a que pode mudar não apenas sua vida, mas sua eternidade inteira. Antes de revelarmos as 10 bênçãos, vamos entender de onde vem o poder desta medalha, através do Salmo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Este salmo é conhecido como o Salmo da Proteção Divina e está intimamente ligado ao poder da medalha de São Bento. São Bento viveu este salmo intensamente. Ele literalmente habitava no abrigo do Altíssimo através da oração constante, da vida monástica, da obediência radical a Deus. E por causa disso, ele tinha autoridade espiritual sobre demônios, sobre venenos, sobre acidentes, sobre todos os males. E essa autoridade foi transferida para a medalha que leva seu nome, para que todos os católicos pudessem também viver protegidos pela mesma força espiritual que protegia o santo. Na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12, temos um exemplo de como objetos podem carregar poder espiritual.
Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que tinham tocado nele eram levados aos doentes, e as suas doenças eram curadas e os espíritos malignos saíam deles. Se lenços e aventais que tocaram em Paulo tinham poder de cura e libertação, imagine uma medalha especialmente consagrada, benta, carregada com orações poderosas e ligada a um santo guerreiro como São Bento. A medalha de São Bento não é mágica por si mesma. O poder não está no metal, não está no formato, não está na imagem gravada. O poder está na fé de quem usa, combinada com a intercessão de São Bento, multiplicada pela autoridade de Jesus Cristo, que está por trás de tudo. É uma combinação espiritual explosiva, que produz resultados reais, concretos, visíveis na vida de quem usa corretamente. Padre Pio testemunhava que sua medalha de São Bento brilhava durante os ataques demoníacos noturnos. Testemunhas relatam que viram luz saindo da medalha quando os demônios tentavam agredi-lo fisicamente, e ele explicava: a medalha é como um escudo invisível que se torna visível quando é atacado. São Bento do céu está usando esta medalha como canal para me proteger. Então, se você quer viver protegido como Padre Pio vivia, se você quer ter a mesma blindagem espiritual que ele tinha, se você quer experimentar as 10 bênçãos poderosas que ele experimentava, comente aqui embaixo agora: São Bento, protege-me, Padre Pio, intercede por mim. Quando você escreve isso, você não está apenas comentando, você está fazendo uma invocação espiritual, um pedido formal de proteção aos santos guerreiros. E deixa aquele like se você já usa a medalha de São Bento, ou se pretende começar a usar depois desta revelação. Se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho, porque aqui são revelados segredos espirituais profundos que transformam vidas e protegem famílias. Pode pausar rapidinho para fazer isso, depois volta, porque o que vem agora são as 7 proteções para esta vida que Padre Pio revelou. Respire fundo agora. Prepare seu coração. Porque você está prestes a descobrir verdades que pouquíssimos católicos conhecem. Verdades que Padre Pio viveu intensamente e deixou registradas para aqueles que têm ouvidos espirituais para ouvir. E hoje, você é um desses escolhidos. Hoje, você vai entrar no círculo íntimo dos que conhecem o verdadeiro poder da medalha de São Bento. Agora vamos revelar as 3 primeiras proteções especiais que esperam aqueles que usam a medalha de São Bento. Preste muita atenção, porque cada proteção vem com uma instrução específica de como ativá-la corretamente. Primeira proteção: blindagem contra bruxarias e maldições. Padre Pio revelou que a primeira e mais poderosa proteção da medalha de São Bento é contra toda forma de bruxaria, macumba, feitiçaria, trabalho espiritual, amarração, maldição. São Bento tinha autoridade absoluta sobre demônios e sobre todo o mal espiritual direcionado. E essa autoridade está impregnada na medalha. Há um relato documentado de Padre Pio sobre uma mulher que estava sendo destruída por uma bruxaria violenta. Ela tinha pesadelos terríveis todas as noites. Acordava com marcas roxas no corpo, seu casamento estava se desfazendo, seu dinheiro sumia misteriosamente. Ela sentia ódio das pessoas sem motivo. Vários padres tentaram ajudar através de orações de libertação, mas nada funcionava. Até que Padre Pio deu a ela uma medalha de São Bento benta por ele mesmo e disse: use esta medalha dia e noite, nunca tire, e quando sentir o ataque, segure a medalha e diga: pela cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Repita isso até a opressão passar. A mulher fez exatamente como Padre Pio orientou. Na primeira noite com a medalha, os pesadelos tentaram vir, mas não conseguiram. Ela acordou diversas vezes sentindo uma opressão terrível, mas toda vez que segurava a medalha e repetia a oração, a opressão sumia instantaneamente. Em uma semana, todos os sintomas de bruxaria tinham desaparecido completamente. O marido voltou a amá-la. O dinheiro parou de sumir. A paz voltou para sua vida, e ela testemunhou:
A medalha de São Bento quebrou uma bruxaria que anos de orações não conseguiram quebrar. Como ativar esta proteção? Use a medalha no pescoço, bem próxima ao coração. Se possível, durma com ela. E toda vez que sentir opressão, peso espiritual, medo inexplicável, segure a medalha com força e repita a oração que está gravada nela. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, que significa: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essa oração simples, quando feita com fé segurando a medalha, ativa uma proteção tão poderosa que bruxarias se quebram, maldições se anulam, trabalhos espirituais voltam para quem enviou. Segunda proteção: defesa contra acidentes e mortes prematuras. Padre Pio testemunhava que São Bento tinha poder especial para proteger contra acidentes, especialmente acidentes que poderiam causar morte prematura, e essa proteção está disponível para todos que usam a medalha com fé. Há um caso impressionante que Padre Pio costumava contar. Um jovem soldado italiano foi para a guerra carregando apenas uma medalha de São Bento que sua mãe havia colocado no pescoço dele antes de partir. Durante uma batalha violenta, uma bala foi disparada diretamente contra o peito dele, a curta distância, sem chance de escapar. Todos viram. Era morte certa. Mas o impossível aconteceu. A bala atingiu exatamente a medalha de São Bento. Ficou presa no metal e o soldado caiu no chão apenas com um impacto mais vivo, sem um arranhão. Quando examinaram a medalha depois, viram que ela estava perfurada, mas o soldado estava perfeitamente bem. Ele sobreviveu à guerra inteira e voltou para casa, levando a medalha perfurada como testemunho vivo do poder de São Bento. Padre Pio explicava: a medalha não é uma garantia de que você nunca sofrerá acidente, mas é uma garantia de que acidentes que deveriam te matar não conseguirão te matar se Deus ainda tiver planos para você na terra. Ou seja, a medalha te protege de morte prematura, de morte antes da hora certa, de morte causada por forças malignas que querem interromper o propósito de Deus para a sua vida. Como ativar esta proteção? Antes de viajar, antes de entrar no carro, antes de qualquer situação potencialmente perigosa, beije a medalha e diga: São Bento, protege-me de todo acidente e de morte prematura. Guarda minha vida até que eu cumpra o propósito de Deus para mim. Essa oração simples ativa os anjos protetores que trabalham sob a autoridade de São Bento. Terceira, proteção, escudo contra doenças e pragas. Esta proteção era especialmente importante para Padre Pio, porque ele próprio sofria de várias doenças físicas, além das chagas. E ele testemunhava que a medalha de São Bento o protegia de doenças ainda piores que certamente viriam se não fosse a proteção do santo. São Bento, durante sua vida, teve autoridade sobre venenos e doenças. Há relatos de que tentaram envenená-lo 2 vezes, e ambas as vezes ele simplesmente abençoou o alimento envenenado, e o veneno perdeu todo o poder. Essa mesma autoridade sobre substâncias nocivas, sobre doenças, sobre pragas, está na medalha. Padre Pio contava de um surto terrível de gripe espanhola que matou milhões de pessoas no início do século XX. Em sua cidade, quase todas as famílias perderam alguém. Mas Padre Pio orientou todos os que vinham até ele: usem a medalha de São Bento. Bendigam a casa com ela. Bendigam a água e bebam. Bendigam os alimentos antes de comer. E algo extraordinário aconteceu. Nenhuma das famílias que seguiram exatamente essas instruções perdeu alguém para a gripe espanhola. Nenhuma. 0 mortes entre aqueles que usavam a medalha e a aplicavam como Padre Pio ensinou. Como ativar esta proteção? Use a medalha sempre. E quando houver alguma doença circulando, ou quando você mesmo estiver doente, coloque a medalha sobre um copo de água, faça o sinal da cruz sobre a água com a medalha 3 vezes dizendo: pela intercessão de São Bento, que esta água seja purificada e se torne remédio do corpo e da alma. Depois beba essa água com fé. Padre Pio garantia que a água benta com a medalha de São Bento tem poder curativo comprovado por milhares de testemunhos ao longo dos séculos.
Essas são as 3 primeiras proteções. Mas faltam 4 proteções para esta vida e 3 garantias eternas. E antes de continuar, preciso que você faça algo importante. Se você está descobrindo coisas sobre a medalha de São Bento que nunca soube antes, deixe seu like agora e nos comentários escreva: São Bento, eu aceito tua proteção. E se você conhece alguém que está sendo atacado espiritualmente, que está sofrendo com bruxarias, com acidentes inexplicáveis, com doenças estranhas, compartilhe este vídeo agora mesmo. Você pode ser o instrumento de Deus para salvar a vida de alguém através desta revelação. Vamos continuar agora com mais 3 proteções poderosas que aguardam aqueles que usam a medalha de São Bento. Cada uma delas foi vivida intensamente por Padre Pio e está disponível para você hoje. 4ª proteção: libertação de vícios e tentações persistentes. Esta é uma proteção que muitas pessoas desconhecem, mas que é extremamente poderosa. Padre Pio revelou que São Bento tinha autoridade especial sobre vícios porque ele próprio venceu tentações terríveis durante sua vida no deserto. E essa autoridade está disponível através da medalha para libertar pessoas de alcoolismo, drogas, pornografia, jogo, vícios em redes sociais, compulsões alimentares, qualquer tipo de escravidão. Há um testemunho poderoso que Padre Pio costumava contar. Um homem vinha até ele desesperado porque estava destruindo a família com seu alcoolismo. Ele já tinha tentado parar 1000 vezes, já tinha feito tratamentos, promessas, orações, mas nada funcionava. O vício era mais forte. Padre Pio deu a ele uma medalha de São Bento e disse: toda vez que a vontade de beber vier, e ela virá com força, segure esta medalha apertado até doer na mão e grite mentalmente ou em voz alta: Vade retro Satana, que significa afasta-te, Satanás. Repita isso até a compulsão passar. O homem fez exatamente isso. Nos primeiros dias foi uma guerra terrível. A vontade de beber vinha com força violenta, mas ele segurava a medalha até a mão doer e gritava: Vade retro Satana, repetidas vezes. E algo extraordinário acontecia. A compulsão diminuía drasticamente, se tornava suportável, até desaparecer completamente. Em 3 meses, ele estava completamente livre do alcoolismo. 20 anos depois, ele voltou para agradecer a Padre Pio, ainda usando a mesma medalha, completamente sóbrio, família restaurada, vida transformada. Como ativar esta proteção? Se você luta com qualquer vício ou tentação persistente, use a medalha sempre. E quando a tentação vier, não tente vencer sozinho na força de vontade. Segure a medalha, olhe para a cruz gravada nela e declare em voz alta ou mentalmente: Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Afasta-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Esta é a oração de exorcismo gravada na própria medalha. Quando declarada com fé durante a tentação, ela quebra o poder do vício sobre você. 5ª proteção: discernimento espiritual aguçado. Padre Pio tinha um discernimento espiritual sobrenatural. Ele sabia quando estava falando com um demônio disfarçado de pessoa. Ele percebia quando alguém estava mentindo na confissão. Ele via os pecados ocultos das pessoas, mesmo sem elas contarem. E ele revelava que parte desse discernimento vinha da proteção contínua que a medalha de São Bento oferecia, mantendo sua mente limpa de enganos demoníacos. Esta proteção é especialmente importante nos dias de hoje, onde enganos espirituais estão por toda parte. Falsos profetas, falsas doutrinas, falsas aparições, falsos milagres, ensinamentos que parecem bons, mas levam para o erro. A medalha de São Bento, quando usada com fé e oração diária, aguça o discernimento espiritual para que você não seja enganado. Padre Pio contava de uma mulher que estava sendo enganada por um anjo de luz que aparecia para ela todas as noites, dando revelações e profecias. Ela acreditava que era um anjo de Deus, mas essas revelações estavam levando ela para longe da igreja, dos sacramentos, da obediência ao padre.
Quando ela contou para Padre Pio, ele imediatamente identificou que era um demônio disfarçado. Ele deu a ela uma medalha de São Bento e orientou: da próxima vez que esse anjo aparecer, mostre a medalha para ele e ordene: se você é de Deus, adore Jesus Cristo e Maria Santíssima. Na noite seguinte, quando o anjo apareceu, ela mostrou a medalha e deu a ordem. Instantaneamente, a figura angelical se transformou numa criatura horrível, gritou de ódio e desapareceu para nunca mais voltar. Ela foi liberta do engano, porque a medalha de São Bento revelou a verdadeira natureza daquele espírito. Como ativar esta proteção? Ore diariamente segurando a medalha. São Bento, dá-me discernimento espiritual. Não permitas que eu seja enganado por falsos profetas, falsas revelações, falsos espíritos. Abre meus olhos para ver a verdade e fechar meus ouvidos para a mentira. E sempre que você estiver em dúvida se algo é de Deus ou do inimigo, segure a medalha. Peça discernimento, e a resposta virá através de uma paz interior ou de uma inquietação que te alertará. Sexta, proteção, conversão de entes queridos. Esta proteção era uma das que Padre Pio mais valorizava. Ele dizia que São Bento não apenas protege a pessoa que usa a medalha, mas estende proteção e graças especiais sobre a família inteira, especialmente para a conversão de familiares afastados da fé. Padre Pio ensinava uma prática poderosa: colocar uma medalha de São Bento escondida no quarto ou debaixo do travesseiro de um familiar que está longe de Deus. Não precisa avisar a pessoa. É uma forma silenciosa, mas poderosa de oração. Ele testemunhava que havia centenas de casos de maridos ateus que se converteram, filhos drogados que largaram as drogas, parentes que estavam em pecado mortal, que voltaram para os sacramentos, tudo porque alguém escondeu uma medalha de São Bento Benta no quarto deles e orou diariamente. Há um caso documentado de uma mãe que tinha um filho completamente entregue às drogas. Ele roubava de casa, agredia os pais, estava totalmente perdido. Ela foi até Padre Pio desesperada. Ele deu a ela uma medalha de São Bento e disse: coloca escondida debaixo do colchão onde ele dorme, e toda noite, antes de dormir, segura outra medalha igual e reza: São Bento, eu te entrego meu filho, arranca ele das garras do demônio, converte seu coração, salva sua alma. A mãe fez fielmente durante 6 meses, e no 7º mês, o milagre aconteceu. O filho acordou uma manhã completamente diferente. Sem nenhuma explicação humana, ele pediu ajuda para sair das drogas, pediu perdão para os pais e iniciou um processo de recuperação. Anos depois, ele se tornou um cristão fervoroso que ajuda outros jovens a sair das drogas. E quando descobriu a medalha debaixo do colchão, ele entendeu. Não foi força humana que o salvou. Foi o poder da intercessão de São Bento ativado através daquela medalha escondida e das orações persistentes da mãe. Como ativar esta proteção? Se você tem um familiar afastado de Deus, consiga uma medalha de São Bento Benta, esconda no quarto dessa pessoa, debaixo do colchão, dentro do armário, em algum lugar discreto, e ore diariamente pela conversão dela, segurando outra medalha. A oração pode ser simples: São Bento, converte nome da pessoa. Quebra as correntes que a prendem longe de Deus, salva sua alma. Padre Pio garantia que essa prática, feita com fé e persistência, produz conversões milagrosas. Essas são as 6 primeiras proteções. Falta uma proteção para esta vida e 3 garantias eternas. E a 7ª proteção e a 10ª garantia são as mais poderosas de todas. Chegamos agora à 7ª e última proteção para esta vida. E depois vamos revelar as 3 garantias eternas que Padre Pio dizia que eram as mais preciosas de todas as bênçãos da medalha de São Bento. 7ª proteção: vitória nas batalhas jurídicas e causas impossíveis. Esta proteção muitas pessoas desconhecem, mas Padre Pio testemunhava que São Bento tinha autoridade especial para ajudar em situações jurídicas, processos, batalhas legais, causas que parecem perdidas. E essa autoridade se manifesta através da medalha para aqueles que a usam com fé. São Bento
durante sua vida, enfrentou acusações injustas, perseguições, tentativas de destruir sua reputação. Mas ele sempre venceu porque tinha Deus ao seu lado. Essa mesma vitória está disponível para quem carrega sua medalha em situações de injustiça. Padre Pio contava de um homem que estava sendo acusado injustamente de um crime que não cometeu. Todas as evidências eram contra ele. Todos os advogados diziam que ele perderia, seria condenado a anos de prisão. O homem foi até Padre Pio em desespero total. Padre Pio deu a ele uma medalha de São Bento e disse: "Durante todo o julgamento, segure esta medalha escondida na mão. Não solte nem por um segundo e repita mentalmente: São Bento, intercede por mim. Jesus, mostra a verdade. Confie completamente." O homem fez exatamente isso. Durante todo o julgamento, dias inteiros de audiências, ele segurava a medalha escondida e repetia a oração mentalmente. E o impossível aconteceu. Uma testemunha que ninguém esperava apareceu no último dia e provou sua inocência. Ele foi absolvido completamente. E ele testemunhou depois: "Eu sentia a medalha queimando na minha mão durante o julgamento. Era como se São Bento estivesse ali lutando por mim no invisível." Como ativar esta proteção? Se você está enfrentando processo judicial, batalha na justiça, acusação injusta, situação legal impossível, leve a medalha com você. Se possível, segure-a escondida durante audiências. Ore diariamente: "São Bento, tu que venceste acusações injustas, intercede por mim. Que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que eu vença esta batalha impossível através do teu poder." E confie. Mesmo quando tudo parecer perdido, confie. Agora vamos para as 3 garantias eternas que Padre Pio considerava as bênçãos mais preciosas de todas. Primeira garantia eterna: proteção na hora da morte. Padre Pio revelou que São Bento prometeu estar presente na hora da morte de todos aqueles que usarem sua medalha com fé e devoção durante a vida. Esta é uma promessa extraordinária. Na hora mais importante, mais decisiva, mais perigosa da vida, o momento da morte, quando o demônio faz o último e mais feroz ataque para tentar arrastar a alma para o inferno, São Bento estará lá para defender, para lutar, para garantir que você chegue seguro ao julgamento de Deus. Padre Pio testemunhava que ele próprio, durante suas experiências místicas, viu São Bento defendendo almas na hora da morte. Ele via o santo expulsando demônios que tentavam acusar, tentavam aterrorizar, tentavam fazer a pessoa desesperar nos últimos momentos. E via São Bento segurando a mão da pessoa, conduzindo a alma com segurança para o outro lado. Como garantir esta bênção? Use a medalha durante toda a sua vida e ore periodicamente: "São Bento, eu te peço que estejas comigo na hora da minha morte. Não permitas que o demônio me aterrorize. Conduz minha alma em segurança até Jesus." E quando alguém que você ama estiver morrendo, coloque a medalha de São Bento na mão dessa pessoa, mesmo que ela esteja inconsciente. Padre Pio garantia que isso traz proteção poderosa no momento final. Segunda garantia eterna: diminuição do tempo no purgatório. Padre Pio revelou algo extraordinário. São Bento tem autoridade especial para interceder pelas almas do purgatório. E aqueles que usaram a medalha de São Bento com fé durante a vida têm garantia de tempo reduzido no purgatório, porque o santo intercede poderosamente por eles. O purgatório é real, é o lugar de purificação onde as almas que morreram em estado de graça, mas ainda com pecados veniais ou penas temporais, precisam ser purificadas antes de entrar no céu. E esse tempo de purificação pode ser longo, muito doloroso. Mas a intercessão de São Bento acelera essa purificação, diminui esse sofrimento, encurta esse tempo. Padre Pio tinha visões frequentes de almas do purgatório, e ele testemunhava que via São Bento visitando essas almas, consolando, intercedendo, levando alívio. E via especialmente que as almas que tinham usado a medalha durante a vida eram libertadas muito mais rápido do que outras. Como garantir esta bênção? Use a medalha sempre.
e ofereça regularmente suas orações, suas missas, seus sacrifícios pelas almas do purgatório, especialmente pedindo a intercessão de São Bento. Ore, São Bento, intercede pelas almas do purgatório, especialmente as que te foram devotas em vida. Alivia seus sofrimentos, encurta seu tempo de purificação. E tenha certeza, o que você faz pelas almas do purgatório, elas farão por você quando for sua vez. Terceira garantia eterna. Entrada garantida no céu para os devotos fiéis. Esta é a 10ª e mais poderosa de todas as bênçãos que Padre Pio revelou. Esta é a promessa suprema que São Bento fez através de revelações místicas a santos ao longo dos séculos. Padre Pio dizia com os olhos cheios de lágrimas: aqueles que usam a medalha de São Bento com fé verdadeira, que vivem em estado de graça, que se confessam regularmente, que comungam com devoção, que oram o rosário, esses têm a promessa direta de São Bento. Eu garantirei pessoalmente que vocês chegarão ao céu. Eu lutarei por vocês até o último segundo. Eu não deixarei que se percam. Entenda o peso desta promessa. São Bento, um dos maiores santos da história da Igreja, o pai do monasticismo ocidental, alguém que tem autoridade imensa no céu, está prometendo garantir pessoalmente a salvação eterna daqueles que lhe são devotos através da medalha. Isso não significa que você pode pecar à vontade e será salvo. Não. A promessa é para aqueles que vivem em estado de graça, que lutam contra o pecado, que se confessam quando caem, que tentam viver uma vida santa. Padre Pio explicava: a medalha não é um passe livre para pecar, é uma arma para lutar contra o pecado. É um escudo para te proteger nas batalhas espirituais. E para aqueles que usam essa arma fielmente, que lutam a boa luta, que perseveram até o fim, São Bento garante: vocês chegarão ao céu. Eu cuidarei disso pessoalmente. Há um testemunho emocionante que Padre Pio costumava contar. Uma mulher idosa estava morrendo. Ela tinha sido devota de São Bento a vida inteira, sempre usou a medalha, sempre orou ao santo. Mas em seus últimos momentos, o demônio veio com acusações terríveis, lembrando todos os pecados dela, tentando fazê-la desesperar. Ela começou a gritar: estou perdida, pequei muito, vou para o inferno. Mas Padre Pio, que estava espiritualmente presente mesmo à distância, através de bilocação, viu São Bento aparecer radiante ao lado da cama da mulher. O santo tocou a testa dela e disse: paz, filha. Você é minha. Eu te protegi durante toda a vida através da medalha. E agora, na hora final, eu garanto: você vai para o céu. Instantaneamente a mulher se acalmou, sorriu e disse: São Bento está aqui. Ele disse que estou salva. E morreu em paz profunda. Como garantir esta bênção? Viva em estado de graça. Confesse seus pecados regularmente, comungue com devoção. Use a medalha sempre. E ore diariamente. São Bento, eu te consagro minha vida e minha morte. Eu confio na tua promessa. Garante minha entrada no céu. Não permitas que eu me perca. Luta por minha alma até o último momento. E viva sabendo que você tem um santo guerreiro pessoalmente comprometido com sua salvação eterna. Estas são as 10 bênçãos poderosas que esperam aqueles que usam a medalha de São Bento. 7 proteções para esta vida. 3 garantias para a eternidade. 10 razões poderosíssimas para nunca mais tirar esta medalha do pescoço. Agora que você conhece as 10 bênçãos poderosas, precisa saber como usar a medalha de São Bento corretamente para ativar todas essas proteções e garantias. Padre Pio era muito específico sobre isso. Como conseguir uma medalha de São Bento verdadeira? Primeiro, a medalha precisa ser benta por um padre. Não basta comprar numa loja e usar. Uma medalha não benta é apenas um pedaço de metal. Uma medalha benta é um sacramental poderoso, um canal de graças, uma arma espiritual. Então pegue sua medalha e leve numa igreja para um padre benzer. Se você não conseguir ir pessoalmente, pode pedir para alguém levar para você. Segundo, a medalha precisa ter as inscrições corretas. De um lado,
deve ter a imagem de São Bento segurando a cruz e o livro da regra beneditina, com as letras CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento. Do outro lado deve ter uma cruz com as letras CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja minha luz, e NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, não seja o dragão meu guia, além de VRSNSMV, Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, afasta-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. E SMQLIVB, Sunti mala quae libas, é mal o que tu ofereces. Todas essas letras são orações de exorcismo extremamente poderosas. Terceiro, use medalha de metal verdadeiro, não de plástico. Pode ser prata, bronze, ouro, aço inoxidável. O metal conduz melhor a energia espiritual da bênção. Medalhas de plástico funcionam, mas são menos eficazes. Como usar a medalha diariamente? Use no pescoço, sempre. Se possível, não tire nem para dormir, nem para o banho. Padre Pio só tirava a dele quando absolutamente necessário e colocava de volta imediatamente. Se você não pode usar no pescoço por algum motivo, pode carregar no bolso, na bolsa, mas sempre junto ao corpo. A proximidade física potencializa a proteção. Toda manhã, ao acordar, beije a medalha e diga: São Bento, protege-me hoje, cobre-me com teu manto sagrado, afasta todo o mal de mim e da minha família. Essa oração matinal ativa a proteção para o dia inteiro. Toda noite antes de dormir, segure a medalha e agradeça. Obrigado, São Bento, por me proteger hoje. Guarda meu sono. Afasta pesadelos e ataques noturnos. Essa oração noturna garante sono tranquilo e protegido. Quando enfrentar tentação, ataque espiritual, medo, angústia, segure a medalha apertado e declare: Vade retro Satana. Afasta-te, Satanás. Repita quantas vezes necessário até a opressão passar. Orações específicas com a medalha. Para abençoar sua casa, pegue a medalha, vá em cada cômodo, faça o sinal da cruz no ar com a medalha 3 vezes em cada direção, norte, sul, leste, oeste, dizendo: Pela cruz de São Bento, este lugar é purificado e protegido. Todo mal sai agora em nome de Jesus. Para abençoar água, coloque a medalha dentro de um copo de água por alguns minutos, ore o Pai Nosso 3 vezes, depois beba ou use para benzer pessoas e lugares. Para abençoar alimentos, antes de comer faça o sinal da cruz sobre a comida com a medalha dizendo: São Bento, purifica este alimento, que seja bênção para meu corpo e não maldição. Para a proteção de viagem, antes de sair, passe a medalha pelo carro fazendo o sinal da cruz nos 4 lados e diga: São Bento, protege este veículo e todos que nele viajarem. Afasta acidentes, falhas mecânicas e pessoas mal intencionadas. Para a conversão de familiares, como já ensinado, esconda uma medalha benta no quarto da pessoa e ore diariamente pela conversão. O que não fazer com a medalha? Não use como amuleto da sorte. Não é superstição. É sacramental sagrado da Igreja Católica que funciona através da fé em Jesus Cristo e da intercessão de São Bento. Não jogue fora se quebrar ou perder. Se sua medalha quebrar, não jogue no lixo, enterre num jardim com respeito ou devolva numa igreja. E consiga outra imediatamente. Não empreste sua medalha pessoal. Cada pessoa deve ter a sua própria, benta especificamente para ela. Você pode dar medalhas novas de presente para outras pessoas, mas não empreste a sua. Não use sem fé. A medalha sem fé é inútil. O poder não está no objeto. Está na fé de quem usa, combinada com a intercessão do Santo e a autoridade de Jesus Cristo. Agora, vamos encerrar com as orações fundamentais. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Agora o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O que aprendemos hoje com esta revelação poderosa de Padre Pio? Aprendemos que a medalha de São Bento não é apenas uma joia bonita, mas uma arma espiritual de guerra. Aprendemos as 10 bênçãos poderosas, 7 proteções para esta vida, contra bruxarias, acidentes, doenças, vícios, enganos, para a conversão de familiares e vitória em causas impossíveis, e 3 garantias eternas, proteção na hora da morte, diminuição do purgatório, entrada garantida no céu. Aprendemos como usar corretamente, como orar, como ativar cada proteção. E, acima de tudo, aprendemos que quando usamos a medalha com fé verdadeira, temos um santo guerreiro, pessoalmente comprometido com nossa proteção terrena e salvação eterna. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Aqui são revelados segredos espirituais profundos que transformam vidas e salvam almas. Esta é uma família de católicos que levam a sério a fé, que usam os sacramentais da Igreja, que vivem protegidos e vitoriosos. Está aparecendo na sua tela 2 outras revelações poderosas sobre proteção espiritual. Escolha uma delas e continue aprendendo como se blindar contra os ataques do inimigo. Não pare aqui. Continue descobrindo as armas que Deus nos deu. Nos comentários, eu quero saber, você já usa a medalha de São Bento? Se sim, conte sua experiência. Alguma das 10 bênçãos já se manifestou na sua vida? Se você não usa ainda, escreva: São Bento, a partir de hoje, eu uso tua medalha. E compartilhe este vídeo, porque milhões de católicos precisam urgentemente descobrir este poder de proteção. Agora feche os olhos pela última vez e receba a bênção final. Que São Bento te cubra com seu manto de proteção. Que sua medalha sagrada seja escudo contra todo o mal visível e invisível. Que as 7 proteções desta vida se manifestem poderosamente sobre você. Proteção contra bruxarias, contra acidentes, contra doenças, contra vícios, contra enganos, conversão de seus familiares, vitória em todas as suas causas impossíveis. E que as 3 garantias eternas sejam seladas sobre tua alma hoje. Que São Bento esteja contigo na hora da tua morte, afastando todo o terror e toda a acusação demoníaca. Que ele interceda poderosamente por ti, diminuindo teu tempo no purgatório. E que ele garanta pessoalmente tua entrada no céu, lutando por tua alma até o último segundo, não permitindo que te percas. Que a cruz sagrada seja tua luz, que o dragão infernal não seja teu guia, que Satanás se afaste de ti agora e para sempre, que tudo que o inimigo oferece seja reconhecido como mal e rejeitado completamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão poderosíssima de São Bento e pelos ensinamentos sagrados de Padre Pio, eu te abençoo e te declaro protegido, blindado, guardado por todo o tempo que usares a medalha com fé verdadeira. Amém. Pode abrir os olhos. Você não é mais um católico desprotegido. Você agora conhece uma das armas mais poderosas que a Igreja nos dá. Use-a sabiamente. Use-a com fé. Use-a sempre. E testemunhe as 10 bênçãos, se manifestando poderosamente na sua vida. Na próxima vez que você sentir medo, lembre-se, você carrega a medalha de São Bento. Quando enfrentar ataque espiritual, lembre-se, você tem a proteção do Santo Guerreiro. Quando estiver em perigo, lembre-se, 7 proteções especiais estão ativas sobre você.
E quando pensar na eternidade, lembre-se, 3 garantias celestiais estão seladas na sua alma. Vá em paz, vá protegido, vá blindado. Vá com a certeza de que São Bento luta por você aqui na terra e garantirá sua chegada ao céu. Que Deus te abençoe poderosamente, que a Virgem Maria te proteja, que São Bento te guarde e que Padre Pio interceda por ti sempre. Até a próxima revelação sagrada. Um grande abraço e fique com Deus. Amém.